Este é Zhang, um acadêmico asiático que recentemente se tornou uma das pessoas mais virais da internet. O motivo? Previsões assustadoramente acuradas. So, in this class this semester, I'm making 3 big predictions, right? First is that Trump will win in November. Second is that the United States will go to war against Iran. And the third big prediction is that the United States will lose this war, which will forever change the global order. Desenhando no quadro negro com uma precisão cirúrgica, Zhang previu com anos de antecedência os acontecimentos globais que estão se desenrolando neste exato momento. Why would the United States send 100,000 troops into Iran? So let's look at the individual motivation of the individual players, okay? Ele previu a aproximação militar entre Rússia e China. Ele mapeou o estopim exato no Oriente Médio. Detalhou a morte do dólar antes mesmo da inflação acelerar. And so I'm going to teach you the ideas, the theories, the techniques to understand the world around you and make predictions. Mas o que o tornou tão viral não foi somente a taxa de acertos de suas previsões. Foi a forma precisa com que ele conecta os acontecimentos atuais com as escrituras bíblicas proféticas. So as you can see from this map, this war, it is the end of the world. Okay? E o mais assustador? Zhang não só expõe datas, não só os mapas exatos. Ele também expõe a elite global que está por trás de toda a ilusão. And these secret societies include the Freemasons, which are now called the Rosicrucians and the Knights Templars. They include Jewish organizations called the Sephardim Frankists. And then you have the Jesuits. You have a collection of secret societies. And they believe that a war in the Middle East would start a process that would culminate in the end times and the return of Jesus, the arrival of the Jewish Messiah, the building of a one world government. Mas a verdade é que ele não precisou de profecias para ver o futuro. Ele só precisou entender como a máquina funciona. O que você verá neste vídeo não é teoria da conspiração. É o raio-x de um sistema global baseado em dívida infinita, uma economia sem lastro e elites detentoras de um monopólio. O monopólio da violência. Será que estamos realmente vivendo o apocalipse bíblico? Ou seria o ciclo final do Estado moderno? Bom, talvez seja tudo a mesma coisa. Se você quiser sobreviver ao que está por vir, você precisa se preparar mentalmente. O que realmente está acontecendo não é uma guerra financeira. Porque o que realmente está acontecendo não é uma guerra material, uma guerra militar. O que está acontecendo é uma guerra espiritual. Antes de olhar para o fim do mundo, você precisa entender quem está desenhando o mapa. A internet está cheia de falsos profetas. Gente que lê manchetes de jornal e tenta adivinhar o dia de amanhã para ganhar views e te vender um curso. Zhang não é um deles. Ele nasceu na China, mas cresceu do outro lado do mundo, em Toronto, no Canadá. Uma mente analítica desde muito cedo, tão afiada que conseguiu uma bolsa integral para estudar em Yale, uma das universidades mais exclusivas e elitistas dos Estados Unidos. O berço de presidentes, diretores da CIA e banqueiros centrais. Então o cara tem uma formação, uma universidade Ivy League, né, alto nível americana. Zhang viu o Império Americano por dentro. Ele estudou com as pessoas que, anos mais tarde, estariam apertando os botões da máquina de guerra e da impressora de dinheiro. Mas ele não ficou lá. Ele voltou para a China. Começou a dar aulas numa universidade local. E então, o mundo parou. A pandemia trancou todo mundo em casa, e Zhang recebeu um desafio: ensinar história para alunos chineses confinados. Mas não a história pasteurizada dos livros tradicionais. A história real. A mecânica de como as sociedades nascem, crescem e morrem. Então, ele gravou. Eram 60 aulas. Elas cobriam desde a Era Glacial até o inevitável colapso do Império Americano. E para prever os próximos capítulos da nossa civilização, ele não usou técnicas místicas. Usou a ciência. A primeira técnica foi a psicohistória, um conceito criado pelo escritor Isaac Asimov. É a ideia de que, se você tiver dados suficientes sobre o passado de grandes massas humanas, você pode calcular matematicamente o comportamento delas no futuro. O indivíduo é imprevisível, mas a multidão, não. A segunda técnica foi a teoria dos jogos, criada pelo matemático John Nash. A teoria dos jogos não é sobre jogos de tabuleiro, é sobre incentivos. Some of you have been curious as to how I've been able to so accurately predict the contours of this war.
Esqueça a moralidade. Esqueça os discursos da ONU sobre paz e democracia. Tudo isso é um teatro para o gado aplaudir. Jiang olha para o tabuleiro global e faz uma simples pergunta. O que é mais lucrativo para esse jogador agora? Se a resposta for guerra, a guerra vai acontecer. Se a resposta for imprimir trilhões de dólares para salvar os bancos, os trilhões serão impressos. Ele não previu o futuro. Ele só calculou o resultado óbvio das ações de homens obcecados por poder. E o primeiro cálculo que ele fez foi sobre o coração financeiro do mundo, o dólar. Para entender o fim dos tempos, você precisa entender como o mundo atual foi comprado. 1971. É aqui que o relógio da bomba começa a bater. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Temporariamente. A palavra favorita dos políticos quando querem roubar você para sempre. Até aquele domingo de 1971, o dólar americano tinha um lastro. Para cada nota impressa, existia uma quantidade correspondente de ouro guardada na Reserva Federal. O governo não podia simplesmente imprimir dinheiro infinito. Mas Nixon tinha uma guerra no Vietnã para pagar e programas sociais gigantescos para financiar. Ele quebrou o padrão ouro. O dólar passou a ser apenas um pedaço de papel, apoiado unicamente na confiança do governo americano. Mas confiança não compra petróleo e não move frotas navais. Os americanos precisavam de algo para forçar o mundo a continuar usando o dólar, mesmo sabendo que ele estava sendo inflacionado. Eles encontraram essa resposta no deserto. Em 1974, os Estados Unidos fecharam o acordo mais importante do século XX com a Arábia Saudita. O acordo era simples, digno de um cartel de máfia. Os americanos dariam proteção militar total à família real saudita, venderiam as melhores armas, garantiriam que ninguém os derrubaria. E em troca, a Arábia Saudita só poderia vender seu petróleo em dólares, e o lucro excedente deveria ser reinvestido em títulos de dívida americana. Era o nascimento do petrodólar. Cada país do mundo que precisasse de petróleo para fazer sua economia funcionar teria primeiro que comprar dólares americanos. Foi assim que os Estados Unidos exportaram sua inflação para o resto do planeta. Eles imprimiam papel e o mundo entregava bens reais, suor e recursos naturais em troca desse papel. Mas todo império baseado em papel tem data de validade. Listen, this is all theory and conjecture, right? America has not expressed any intent of invading Iran. And if America does invade Iran, then chances are it will win the war, okay? A linha do tempo está se esgotando. E por quê? Porque os Estados Unidos cometeram o erro fatal de qualquer império em declínio: a arrogância. Eles começaram a usar o dólar não apenas como moeda, mas como arma. Quando a guerra da Ucrânia estourou, o governo americano fez algo impensável. Eles congelaram mais de 300 bilhões de dólares em reservas do Banco Central Russo. Eles expulsaram a Rússia do sistema SWIFT. Some 210 billion euros belonging to Russia's central bank are blocked in Europe under EU sanctions. The majority of those funds held by the Belgian financial clearinghouse Euroclear. Eles acharam que isso destruiria a Rússia. Doce ilusão. O que eles fizeram foi mandar um recado claro para todos os países do mundo. Se você não obedecer a Washington, o dinheiro que você guardou nos nossos bancos vai sumir. E não seja inocente. Você acha que a China não viu isso? Acha que a Índia não viu isso? O pânico velado tomou conta dos bancos centrais globais. A confiança, aquele único pilar que sustentava o dólar desde 1971, trincou. E o golpe de misericórdia veio de onde tudo começou. Saudi Arabia has decided to terminate its 50-year-old petrodollar agreement with the United States. O acordo de 50 anos do petrodólar acabou. Expirou em 2024. Os sauditas não renovaram. Eles agora aceitam vender petróleo em yuan chinês. A base do Império Americano foi desligada. E quando a economia de um império começa a ruir, adivinha o que ele faz para sobreviver? Ele vai à guerra. Air raid sirens blared out across the capital. It started early this morning. Sempre existe um jogo por trás do jogo. O que a mídia tradicional te mostra são conflitos isolados. Um ditador maluco aqui, um grupo terrorista ali. Jiang olhou para o tabuleiro e viu o que a maioria se recusa a ver.
Não são guerras isoladas. É uma única guerra mundial, fragmentada em várias frentes. É o sistema antigo tentando esmagar o sistema novo antes que ele nasça. This war in the Middle East is actually connected to the Ukraine war. And as we move along, I'll show you how these two things connect together. A Rússia não invadiu a Ucrânia apenas por território. Foi um movimento calculado para testar a força da OTAN. E a China observou cada segundo. Two presidents who want the world to know that they are on the same page. Today, the leaders of China and Russia promised each other deeper ties with, quote, no limits. Enquanto os Estados Unidos queimam bilhões de dólares enviando armas para a Ucrânia, a China silenciosamente constrói a alternativa. O BRICS. O BRICS não é mais apenas um fórum de países emergentes. É um bloco econômico que controla mais da metade da população mundial. E o mais importante, eles controlam as commodities, o petróleo, o gás, o urânio, o alimento. Começa a proposta contra esse mundo unipolar norte-americano, a proposta do mundo multipolar. E é aí que entra um detalhe assim que muda completamente o jogo. Pro professor Jiang, o Trump vai falhar nessa estratégia das tarifas e, em vez de manter os Estados Unidos como líder da ordem mundial desse mundo unipolar, ele vai fazer com que os oponentes ou os sancionados ou os tarifados se unam no grupo dos países emergentes, que é o BRICS. Eles estão fugindo do dólar. E para onde eles estão correndo? Para o único dinheiro real que, até então, sobreviveu a todos os impérios da história. O ouro. What will central bankers around the world continue to do? And I would say one thing that they are absolutely doing is buying gold. Os bancos centrais não estão comprando ouro porque acham bonito. Eles estão comprando porque o ouro não tem risco de contraparte. Não pode ser impresso por um burocrata em Washington. E não pode ser congelado por uma sanção do Departamento de Tesouro. Eles estão se preparando para o colapso. E no meio dessa transição de poder, o barril de pólvora mais perigoso do planeta foi aceso. O Oriente Médio, Israel e Irã. Uma guerra que Jiang previu com exatidão matemática. O Irã não é apenas um país isolado. É uma peça-chave no eixo Rússia-China. Eles fornecem drones para a Rússia usar na Ucrânia. Eles vendem petróleo para a China com desconto. Atacar o Irã é atacar a artéria de energia da Ásia. Os Estados Unidos sabem disso. Israel sabe disso. A matemática fria da geopolítica nos trouxe até a beira do abismo nuclear. Mas a matemática fria dos mercados esconde algo que nenhum economista quer admitir. Algo que foi escrito há quase 3.000 anos. Transições de poder sempre são violentas. Mas essa tem algo diferente. Não parece ser como as outras. A precisão com que os eventos atuais estão se alinhando a textos antigos tem deixado até os acadêmicos mais céticos em absoluto silêncio. Há cerca de 2.600 anos, o profeta Ezequiel escreveu sobre uma coalizão de nações que se uniria nos últimos dias para marchar contra a terra de Israel. Ele deu nomes a essas nações, nomes antigos: Magog, Pérsia, Put, Cush. Durante séculos, teólogos tentaram decifrar quem seriam esses povos. Hoje, você não precisa de um teólogo. Você só precisa de um mapa militar. I wish I had the time to go over all the current events so you understand that this is it. 2017, we have Russia, Turkey, and Iran in Syria on the border with Israel. And we have the only two African countries right now that don't recognize Israel are Libya and Sudan. That's it. A Pérsia poderia ser interpretada como o Irã, o maior inimigo declarado de Israel hoje. Magog seria o território ao extremo norte de Israel. A Rússia. Put seria a Líbia. Cush é o Sudão. Seria mera coincidência? Então veja a movimentação militar russa nesse exato momento. A Rússia não está só na Ucrânia. Através do Afrika Korps, o antigo grupo Wagner, eles tomaram o controle militar e logístico da Líbia e do Sudão. Exatamente as nações citadas por Ezequiel. Seen as Wagner's successor, the group operates under direct command of the Russian Defense Ministry. Diplomatic sources say Wagner units have already been taken over by the Afrika Korps. A coalizão está formada. O cerco geográfico está completo. Rússia, Irã, Líbia e Sudão, todos alinhados, todos armados, todos com interesses diretos contra o eixo ocidental. Mas o sinal mais relevante não vem de quartéis generais, vem da natureza. O livro do Apocalipse descreve o derramamento da sexta taça da ira de Deus. O texto diz: o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates.
e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. O rio Eufrates é o berço da civilização. Ele corta a Turquia, a Síria e o Iraque. Ele fluiu ininterruptamente por milênios. Bom, até agora. Millions in Syria and Iraq are facing water shortages as the region's longest river, the Euphrates, dries up. Officials say the country's water reserves have dropped to their lowest level in 80 years. The longest river has receded, parching trees and leaving families of local farmers without water to drink. O Eufrates está secando, literalmente. Cidades antigas que estavam submersas estão aparecendo. A agricultura na região está colapsando. E o caminho geográfico do Oriente para Israel está se abrindo. Você pode chamar isso de mudança climática. Pode chamar de engenharia de represas. A causa material não importa. O fato é que a profecia está se materializando no mundo físico, na nossa geração. E enquanto os reis do Oriente se preparam para a guerra física, as elites do Ocidente preparam a prisão final. Você acha que quem manda no mundo são presidentes e generais? Não são. A verdade é que os verdadeiros detentores do poder estão em Basel, na Suíça. É ali que fica o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais. Nunca ouviu falar? O sistema agradece a sua ignorância. Eles operam acima de leis e estados soberanos, e eles têm um plano final para o seu dinheiro. O dinheiro fiduciário, aquele papel impresso que já não vale quase nada, está morrendo. A inflação vai devorar o que sobrou do poder de compra. Mas quando o sistema colapsar, e ele vai, não pense que as elites vão te devolver a liberdade de mão beijada. Não seja inocente. O que eles vão fazer é te oferecer uma solução, uma que já está sendo implementada. O crédito social, uma mesada que o governo vai te dar para comprar sua ração, sem ter que trabalhar. Isso é ótimo, certo? Dinheiro na sua conta sem esforço. Mas nunca se esqueça. Não existe almoço grátis. O problema, a moeda que eles vão usar para te manter refém. As CBDCs. Em resumo, é o dinheiro digital com controle absoluto estatal. É quase como o Pix, mas o Pix é apenas um estágio até a chegada da CBDC. O dinheiro que você usa hoje já é digital, mas a diferença está na ordem da transação. Ela ainda é sua. É você quem decide como usar. O CBDC é diferente. Ele é dinheiro programável. Digital forms of physical currency, you can have programmability. Units of central bank currency with expiry dates. You could have, as I argue in my book, a potentially better and some people might see it as a darker world where the government decides that units of central bank money can be used to purchase some things, but not other things that it deems less desirable. Controle absoluto. Eles terão a tecnologia para impor as regras. Isso significa que o burocrata do Banco Central pode programar o seu dinheiro para só ser gasto em um raio de 5 quilômetros da sua casa. A desculpa para isso? Uma guerra, uma pandemia, qualquer coisa que possam inventar para impor um novo lockdown, te impedir de se locomover. Eles vão poder programar seu dinheiro para expirar em 30 dias, forçando você a gastar com a desculpa de estimular a economia. Mas a verdade é para te impedir de ser livre, te impedir de poupar. Eles podem bloquear a compra de carne vermelha se você atingiu sua cota de carbono. E se você protestar contra o governo, eles não precisam mandar a polícia na sua casa. Só precisam apertar um botão e pronto. Você deixa de existir financeiramente. Parece distopia de ficção científica. Pois é, mas já aconteceu. O teste beta já foi feito. This sort of power has already been abused. Just thinking of Justin Trudeau's ending the peaceful demonstrations by truckers in Ottawa. Their bank accounts were frozen. Their ability to buy food is how they got them. Too few used cash and digital currency. Well, they didn't have CBDCs, so they had to pass laws to do it, and that will be very easy once you have CBDCs. Canadá, 2022. Caminhoneiros protestavam pacificamente contra os mandatos de vacina. Justin Trudeau não debateu. Ele acionou uma lei de emergência e ordenou que os bancos congelassem as contas de qualquer pessoa que doou $10 para os caminhoneiros, sem ordem judicial, sem processo, sem direito de defesa. O Estado não quer só controlar e roubar o seu dinheiro. Ele quer o monopólio da sua sobrevivência. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou nome da besta, ou o número de seu nome.
Apocalipse 13, 16 e 17. Vai ser um chip na testa? Um implante de inteligência artificial? Não importa. O que sabemos é que cada um de nós terá um código no servidor do Banco Central atrelado à nossa identidade digital. O cerco está se fechando e o relógio da economia global está marcando os últimos segundos. Toda essa estrutura de controle, toda essa máquina de guerra, tudo isso custa dinheiro. E o dinheiro acabou. 315 trilhões de dólares em dívida global. O cérebro humano não consegue sequer processar o tamanho desse número. É mais de 3 vezes o valor de tudo o que o planeta inteiro produz em um ano. É uma dívida matematicamente impagável. Não importa o quanto eles aumentem os impostos. Não importa o quanto eles cortem gastos. A conta não fecha. We're talking about something much, much worse than the Great Depression. Take the Great Depression and magnify it by 100 times, you come close to the calamity that is ahead for America. É pior que a Grande Depressão porque em 1929 o dinheiro ainda era atrelado ao ouro. Havia um fundo do poço. Hoje, não existe mais fundo. Eles estão encurralados. Jiang calculou exatamente esse momento. O momento em que o Império não consegue mais rolar a própria dívida. Eles sempre escolhem imprimir. Sempre. É a lei de ferro dos estados falidos. Eles vão ligar as impressoras para financiar as guerras no Oriente Médio. Vão imprimir para financiar a Ucrânia. Vão imprimir para pagar os juros da própria dívida. E cada nota que eles imprimem rouba o valor da nota que está no seu bolso. A inflação que você está sentindo no mercado não vai parar de piorar. Estamos no fim da linha de um sistema que abusou do próprio poder. O Estado é uma fera acuada. Esse é o problema. É quando ela se torna mais perigosa. Eles vão tentar te prender nas CBDCs. Vão te tributar até a alma. Vão tentar te jogar nas guerras que eles criaram. Mas diferente das gerações passadas, nós temos uma porta de saída. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos uma tecnologia de propriedade que o Estado não pode confiscar, não pode inflacionar e não pode censurar. Kings and governments have always held a very tight control over money. Pretty much like they used to hold over religion for pretty much the same reasons. And now that has changed. On January 3rd, 2009, the world changed because some person created a peer-to-peer protocol, a flat network with no servers, all clients, that is able to express money as a content type. O Bitcoin não é um investimento para te deixar rico. E talvez não seja a arca enviada por Deus. Não temos como saber, mas até o momento, se provou ser o único bote salva-vidas disponível para esse dilúvio. Enquanto eles imprimem papel colorido para financiar a morte, o protocolo do Bitcoin continua gerando blocos a cada 10 minutos. Frio, matemático, incorruptível, sem pátria, sem ideologia e com um limite absoluto de escassez. Você está assistindo o momento mais importante da história moderna. Está acontecendo na sua vez. Jiang viu o sistema porque o sistema foi desenhado para acabar. A guerra no Oriente Médio, a queda do dólar, o controle digital, tudo faz parte do mesmo ciclo de ruína que todo império arrogante enfrenta antes de desmoronar. A pergunta não é mais se o colapso vai acontecer. A pergunta é, onde o seu patrimônio, o seu suor e a sua família estarão quando a música parar de tocar? Acorde. Leia as entrelinhas. O Estado não vai te salvar. Ele é o motivo pelo qual você precisa ser salvo. A responsabilidade de proteger o que é seu é só sua. Eu uso a Muse para não ter de dar satisfação a ninguém. Na descrição tem um link para você entender do que estou falando. Eu sou o Abraham e essa é a minha contribuição.